estarmos juntos. Amém? Todos sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, nós cremos. Deus está conosco. O Senhor vai falar conosco hoje. Vai trazer sua graça, seu poder sobre nós. Neste encontro de unidade, como igreja na cidade. Vamos louvar a Deus e agradecer por toda a sua bondade, por todo o seu amor. Amém? Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, pela tua presença aqui. Nós te louvamos porque o Senhor tem estado conosco. E o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem trabalhado na nossa vida, no nosso coração. Nós te louvamos, Pai, por toda a tua bondade, por todo o teu amor. Fala conosco o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.
para regar a minha fé e consolar teu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia.
vai acontecer.
Serão todos resolvidos.
Se você deve sempre ouvir a lei santa do Senhor. Nada acontece, nada acontecerá se você amar a Deus e dele nunca se afastar. Nada acontece, nada acontecerá se cumprir seus mandamentos e não deixar de orar. Os teus problemas serão todos resolvidos se você der sempre ouvido o Senhor. Então terá alegria permanente, ainda mais que surgem pedras, sempre Deus te ajudará. Nada acontecerá se você amar a Deus e dele nunca se afastar. Nada acontecerá se cumprir seus mandamentos e não deixar de orar. Os teus problemas serão todos resolvidos se você der sempre ouvido a lei santa do Senhor. Então terá alegria permanente, ainda mais que surgem pedras, sempre Deus te ajudará. Nada acontece, nada acontecerá se você amar a Deus e dele nunca se afastar. Nada acontece, nada acontecerá se cumprir seus mandamentos e não deixar de orar. Seus problemas serão todos resolvidos se você der sempre ouvido a lei santa do Senhor. Então terás alegria permanente, ainda mais que surgem pedras, sempre Deus te ajudará. Nada acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os nossos problemas serão resolvidos se nós dermos sempre ouvido a lei santa do Senhor. Em nome do Senhor. Vou deixar o nosso decano, pastor Marcos, sem tocar uma aqui. Misericórdia. Bênção, pastor. A gente precisa muito da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem aí atrás? Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos, mas eu quero ser breve, sucinto
e quero gastar de 15 a 20 minutos aqui para compartilhar o que o Senhor me falou, para dividir com os meus irmãos. Eu tenho procurado, às vezes em que tenho esse encargo de compartilhar a palavra nesse encontro dos pastores, Deus tem me dado algumas incumbências. Se nós falarmos do trabalho pastoral, das nossas lutas como pastores, daquilo que a gente sofre nas nossas desavenças, muitas vezes desilusões, problemas. E hoje eu gostaria de falar com vocês, compartilhar, na verdade, um encargo que está no meu coração. Enquanto pastores, nós temos problemas, temos dificuldades. Há um tempo atrás, umas 2 reuniões atrás, até lá no antigo templo onde o pastor Marcos preside a congregação, lá no 3º andar, Deus me deu uma palavra, lá também no livro de Atos, falando de que Paulo estava instruindo aos presbíteros de que eles deveriam atender por eles e depois por todo o rebanho. Depois, na outra oportunidade que tive, eu falei sobre a unidade que faz a diferença de nós como pastores, andarmos em unidade. E hoje, a palavra que o Senhor me deu essa semana para compartilhar com vocês, o texto base está lá no livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: e quando reconheceram a graça que havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como tabernáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Senhor, fala conosco nessa tarde. Que a Tua palavra venha sobre nós, nos ajude a refletirmos naquilo que o Senhor está nos chamando, a andarmos em unidade como igreja nessa cidade, crendo que Jesus só tem uma igreja nessa cidade, na cidade de Nova Trento, e nós declaramos, profetizamos que Nova Trento pertence ao Senhor, e que, Senhor, esse final de ano, no início do ano que vem, tempo de prosperidade para a Tua igreja, Senhor, no alcance de novas almas, de novos discípulos, na propagação do Teu Evangelho, Senhor, no envio de recursos. Ó Deus, em nome de Jesus, graça, Senhor, sabedoria, derramar, Senhor, dos Teus dons através do Teu Espírito, Senhor, levantando homens dons, Pai, entre nós, para que possam cooperar no pastoreio da Tua igreja nessa cidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero focar nesse texto. Olhem comigo a parte B dele. Paulo está dizendo que, aonde ele estava nesse momento, melhor dizendo, para que a gente tenha um entendimento histórico de localização. Paulo está falando de um encontro que ele teve com o presbitério da igreja, com os apóstolos. Ele relata ali Tiago, Pedro e João, e que eles estenderam a mão direita a mim. Então a palavra dessa tarde é estendendo a destra da comunhão. Amém?
primeira ida que Paulo vai como, ou melhor dizendo, a segunda ida, essa é a segunda ida que Paulo está indo a Jerusalém, ele se encontra agora já como um apóstolo, um missionário que foi enviado para fazer a sua viagem. No capítulo 13, nesse mesmo livro de Atos, ele estava em Antioquia e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo fala com aqueles homens bons. Haviam profetas e mestres na igreja de Antioquia e Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo para uma obra, para um trabalho designado pelo Senhor. Eles saem e fundam, ou agora como está se dizendo recentemente, plantam várias igrejas em vários lugares. E Paulo volta para Jerusalém para trazer uma situação doutrinária. Ele vai e conversa com os irmãos sobre a questão de circuncidar ou não. Eu não quero entrar na parte doutrinária, meus irmãos, mas o texto em Gálatas fala que Tiago, o presbítero, irmão de João, e João e Pedro estendem a destra da comunhão. Esse estender a destra da comunhão diz, ou pode nos fazer entender, que aqueles irmãos estenderam a comunhão, ou ratificaram as questões, ou as demandas que Paulo estava trazendo naquele momento. Então, somente uma questão histórica importante: a próxima viagem que Paulo vai para Jerusalém, ele já não encontra mais os apóstolos. Fala que Paulo encontra os presbíteros da igreja de Jerusalém. Quer dizer, os apóstolos, eles saíram para cumprir o ide que Jesus havia mandado lá no livro de Mateus 28, 18 a 20. Os apóstolos, na segunda ida, ou melhor, na terceira ida que Paulo faz, posteriormente a essa situação, não encontra mais os apóstolos lá, ele encontra Tiago e os presbíteros, já na igreja de Jerusalém, exercendo o governo da igreja, os presbíteros. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre o estender da nossa mão. A mão estendida, ela é um cumprimento fraternal entre nós, né? Você pode estender a mão e a pessoa, por educação, às vezes, ou por amor a você, ela vai estender a mão direita, nunca a esquerda. Então eles estenderam a destra. Lá no meu estado, lá no estado do Rio Grande do Sul, nós temos vários cumprimentos. Se você chegar em uma determinada localidade do estado do Rio Grande do Sul, se você der a mão, a pessoa vai bater na tua mão, assim, vai te pegar no punho, no antebraço e vai bater na tua placa. Por quê? Porque aquilo é um cumprimento fraternal. Ou você só vai bater e já vai na omoplata e já vai cumprimentar o teu irmão. Mas, em alguns momentos, a destra, esse cumprimento, ele pode selar negócios. Sim ou não? Está fechado o negócio então? Você estende a destra, a mão direita. Ou, no período em que nós estamos vivendo, pode ser um aceno político. Você vê os políticos hoje, está muito, todo mundo beija criança, mas ele geralmente estende a mão, a sua destra. Ou este cumprimento ele pode ser um sinal de comunhão entre os irmãos. Eu não quero falar tudo que eu escrevi aqui, mas eu quero ressaltar a importância de, mesmo nós aqui, que temos talvez, deixa no condicional, talvez tenhamos divergências doutrinárias, divergências sobre assuntos diversos,
governo da igreja, ou forma pela qual, ou como nós louvamos ao Senhor. Nós precisamos focar naquilo que é essencial. E aí eu te convido a passar para o livro. Eu esqueci de anotar. Vou achar aqui rapidamente. Atos 15. Atos capítulo 15 é onde acontece essa situação que Paulo descreve para os Gálatas. Ele está em Jerusalém, ou melhor dizendo, ele estava em Antioquia, no capítulo 14, no verso 26, 14 e 26 vai dizer que navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. Esse momento, irmãos, é o final da primeira viagem missionária de Paulo, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, quer dizer, eles estavam retornando. E ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Verso 28, permaneceram não pouco tempo entre os discípulos. E o versículo 1 do capítulo 15 diz que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mais adiante você vai encontrar Paulo com um problemato de novo em Jerusalém. E os irmãos que eram ligados à igreja de Jerusalém começaram a dizer: olha, você tem que circuncidar Tito, senão ele não está salvo. Naquele momento, irmãos, haviam irmãos que circuncidavam e ainda seguiam as ordens de Moisés, e as igrejas dos gentios que eles não tinham nada disso. Paulo estava falando do evangelho, falando da graça do reino de Deus, e havia um outro ensinamento. Então, um problema na igreja de Antioquia, e Paulo vem com Barnabé para a cidade de Jerusalém para consultar os anciãos e os apóstolos. E aí ele se encontra no verso 6 do capítulo 15, você vai encontrar então: se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então começa um debate, eles começam a conversar, e Tiago vem e traz a sua opinião, traz um parecer sobre o que está acontecendo. Esse é Tiago, presbítero, irmão de Jesus. Então eles decidem o que é que aqueles irmãos deveriam cumprir, e aí para cumprimento não só dos irmãos que estavam debaixo do cuidado dos irmãos de Jerusalém, mas também do apostólico de Barnabé e de Paulo. Mas interessante, que eu quero também pontuar aqui para vocês, o verso 24, quando os presbíteros mandam Barsabás e Silas com a decisão ou a instrução que a igreja ou os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém estavam mandando para a igreja de Antioquia, no verso 24 ele diz: sem nenhuma autorização, isto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização os têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Aqueles homens que foram a Antioquia estavam ensinando sobre circuncisão e que eles deveriam continuar a seguir a lei de Moisés. Eles não tinham a bênção dos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Eles simplesmente foram e começaram a replicar aquilo que eles estavam vivendo. Então causa uma celeuma lá, e Paulo vem com aqueles homens e com Barnabé, expõe a situação, e ali eles resolvem o problema. Veja, aí
estamos lendo a decisão, a carta que foi, seja bem-vindo, irmão. A carta, a decisão que foi feita pelos irmãos de Jerusalém. Veja o verso 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado ao acordo e escolher alguns homens para enviar a vocês, mas eu quero falar isso antes. Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além destas coisas essenciais, além da destra, da comunhão que nós precisamos estender para todos os irmãos. Eu quero grifar essa questão das coisas essenciais. Nós podemos ter divergência sobre qualquer situação na igreja, doutrina, costume, mas há coisas essenciais e que este conselho tem procurado trabalhar nas coisas essenciais. E vejam que os irmãos disseram para eles que eles não deveriam comer coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então eles deram um norte para a igreja dos gentios. E Paulo pega aquela informação junto com o Barsabás e com o Silas e volta, e Barnabé, e volta para a Antioquia e começa a ensinar aos irmãos dessa forma. Com esse parecer, meus irmãos, eu quero fazer um fechamento dizendo que nós precisamos andar em comunhão nas coisas essenciais. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de estar nesse encontro. Às vezes, algum problema de agenda, agora final do ano vai ficar pior ainda. É evento, é férias. Mas nós temos que procurar naquilo que nós pudermos andarmos em comunhão, estender a destra da comunhão para os nossos irmãos. Assim como Paulo, em Gálatas 2:9, nos falou que os apóstolos estenderam a destra da comunhão. Então, meus irmãos, que nós possamos andar nas coisas fundamentais juntos, que nós possamos ouvir os nossos irmãos, entendermos o ponto de vista deles, nos fazer claros para que eles entendam aquilo que nós queremos. Nenhum de nós aqui, nós vamos criar um conselho, e a partir desse conselho nós vamos trazer direção para todas as igrejas. Não, cada um de nós aqui é responsável por uma partezinha da igreja do Senhor Jesus. E Deus tem falado para você, meu querido companheiro, pastor, da forma como você tem que conduzir o rebanho que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Mas aqui, nesse fórum, nesse encontro, nós precisamos lutar por isso. Eu escuto sempre o pastor Christian falando sobre a unidade. O evento que está tendo aqui, nesse final de semana, é em favor da unidade. Nós precisamos lutar para que a unidade entre nós, ela seja sempre cristalina. Que a gente não fique com melindres, graças a Deus que nós devemos, sempre é educação, mas a gente sempre fala o que acha. Às vezes fala o contrário do que o irmão está pensando. Mas nós estamos aqui com o objetivo de fazer com que o nome de Jesus ele seja levado a todos os limites dessa cidade, por todo o Vale do Rio Tijuca, pela Costa Esmeralda, Bombas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Itajaí. Nós temos que ter esse objetivo, meus irmãos, sonhar. Nós precisamos ambicionar isso em Deus. Nós subimos aqui, Major Gercino, Angelina. Nós estamos com... Eu tenho um projeto no meu coração maluco. Eu vou, qualquer dia desses, pegar o meu carro e vou entrar. E vou embora. Eu cheguei
cheguei numa localidade, lá em cima, em Majora, e eu perguntei, e essa congregação aqui, olha, de vez em quando vem algum diácono trazer a ceia do Senhor. Não sei se vocês já andaram indo para o Uruti aqui, tem uma Assembleia de Deus destruída, a uns 10 quilômetros do lado direito, em ruínas. Nós precisamos, meus irmãos, levar o Evangelho para onde as pessoas não ouviram ainda. Eu fui tirar uns dias de folga com a minha família, num local muito conhecido aqui. Quem desce para o Rio Grande do Sul, ali depois de Garopaba, na Praia do Sonho. Fui passar um final de semana com a minha família, para descansarmos um pouco. Eu andei por todo aquele lugar, eu vi estatuetas hindus, eu vi elefantes indianos, maiores que eu, tenho 1,89 m de altura, irmãos. Eu vi estátuas coloridas, aqueles elefantes com colar. Eu vi tudo que era tipo, até estátua de Iemanjá tinha. Sabe o que não tinha? Uma igreja. E eu cheguei no próximo culto, eu estava responsável pela palavra, e eu aqui conversei com os irmãos e disse, nós temos como igreja que enviar um casal de missionários para a Praia do Rosa. E o casal que estava aqui na frente me levantou a mão. Eu quero. Eu falei, quem não quer ir para a Praia do Rosa? Agora quem quer ir para o Pinheiral? Né? Ninguém quer. Mas os irmãos disseram, nós queremos. E eu sei que eles têm orado para eu morar naquela região ali de Imbituba, Balneário, Imbituba, Garopaba. Meus irmãos, nós temos que avançar. Temos que levar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir. Há bairros nessa cidade. Nós temos orado por um bairro aqui, na lavanderia, em Nova Trento. Eu já fui 2 vezes orar de carro. Entrei, dei a volta, parei no mercadinho, entrei lá, fiquei orando, fui no outro dia. Eu sei que tem irmãos, congregam até ali com o senhor, né, pastor Marcos? Que moram lá na lavanderia. Mas tem muita gente que não ouve falar de Jesus. E nós precisamos ir, precisamos avançar. Vamos falar do amor de Deus. Então, meus irmãos, para finalizar, nós precisamos, como igreja, como pastores, de estendermos aos nossos colegas a destra. Essa semana nós tivemos uma reunião, para mim foi uma reunião abençoada, numa lanchonete. Nós estávamos 4 irmãos ali e fomos tomar um café. Que bênção! Estivemos juntos, Deus falou, ouvimos uns aos outros, e amém. Fomos embora, cada um com seu compromisso. Então vamos estender, meus irmãos, a destra de comunhão. Não vamos deixar ninguém para trás. Muitas vezes, algum de nós pode aqui estar cansado, a batalha é muito dura. Graças a Deus, o Senhor me deu um companheiro. Hoje eu não pastoreio mais sozinho. Hoje o Júnior pastoreia junto comigo aqui. Nós cuidamos dessa congregação, de outras localidades que Deus tem nos dado a oportunidade de plantar igrejas, de cuidar de outros irmãos. Mas hoje eu não ando mais sozinho. Quantas vezes eu queria sair com a minha família e não podia, porque eu tinha que estar aqui no dia da reunião, no horário da reunião. E hoje, se eu precisar dar uma saidinha, Júlio, semana que vem eu não estou. Deus abençoe eu. Quantas vezes eu tinha que ficar porque não tinha ninguém para eu invadiva algo. Hoje o Dudu, filho do Júnior e da Camila, ele dirige o louvor aqui, eu nem pego mais. O Júnior às vezes toca bateria, às vezes toco eu, até o Christian chegar, eu estava tocando contrabaixo. Deus nos mandou caros. Tem o Yuri que toca violão com a gente também. Então, como Deus foi dando. E hoje eu estou mais tranquilo. Mas porque o Senhor teve misericórdia em mim,
Ele enviou um companheiro. Uma bênção, Deus tem levantado líderes entre nós. Tem localidades que a gente agora nem precisa mais, a gente vai lá uma vez a cada 20 dias, senta, conversa com os irmãos, está com a igreja, mas fortalece a vida daquele irmão que Deus tem levantado. Vamos estender a destra, meus irmãos, entre nós, a destra da comunhão. Amém? Alguém gostaria de nos falar alguma coisa? Temos tempo antes de tomarmos nosso café e depois rapidamente por alguns assuntos administrativos para tratar. Se alguém quiser falar. E agora? Aleluia. Glórias a Deus, amados. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria. Eu vou falar bem rápido, é só um ponto que eu quero complementar na palavra do pastor Léo. Ele falou muito importante, né? Eu ouvi certa feita um pregador dizer que muito mais importante do que pregar um bom sermão é eu ser mão. Então, que verdadeiramente a gente se preocupe em ser mão, muito mais do que pregar um bom sermão. Amém? Colossenses 4, 5. Colossenses 4, versículo 5. Esse único versículo, que nada mais é do que uma extensão, uma continuação do que o pastor Léo já ministrou aqui. Mas Deus me deu esse versículo e eu gostaria de repartir, tá bom? Todo mundo achou aí? Colossenses 4, 5 diz assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Vou repetir esse versículo 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Eu pergunto para nós aqui nessa tarde: será que nós estamos aproveitando bem cada oportunidade? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Ontem eu fui no mercadinho lá pertinho de casa, onde geralmente eu faço as compras, aquelas compras mais emergenciais. A gente não costuma ter estoque em casa. Então, eu estava na fila do mercadinho, esperando uma pessoa que estava na minha frente, para poder, então, passar no caixa e fazer o pagamento, o procedimento normal do mercado. Aí tinha uma pessoa na minha frente, e me chamou a atenção, primeiro, que era um rapaz, assim como alguns jovens que eu estou vendo aqui, era um rapaz com uma blusa verde e com uma tatuagem no ombro. Aí me chamou a atenção, a blusa verde para mim comunica a esperança, né? Então sempre que eu vejo alguém de verde, Deus fala comigo, a esperança não pode morrer jamais, e ela não morre jamais, não é verdade? E quando eu olhei aquela tatuagem, primeiro ponto, veio no meu coração de dar uma palavra para aquela pessoa, mas eu me retraí. Eu fiquei no primeiro momento, eu não estava me sentindo bem. Sabe aquele dia que você não está bem? Eu não estava me sentindo bem. Eu gosto, é bom quando a gente está bem para poder evangelizar, para poder pegar uma palavra, para poder compartilhar, mas nem sempre a gente está bem, nós somos seres humanos. Tem dia que é o dia, né? Aqueles dias de Davi, né? Ó minha alma, porque estás abatida, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então tem dias que a nossa alma está assim, né? Então a gente tem que guerrear com a alma, lutar com a alma. Ó minha alma, anima-te. E eu estava nessa situação. Então eu tive assim, questão de um relance de 30 segundos, uma batalha interior. E de repente eu tomei coragem e falei. Olhei para aquela tatuagem, parecia ser assim uma caricatura de Jesus, mas não, era um outro personagem. E aí eu falei para o moço: esse desenho, essa tatuagem sua,
é o símbolo de Jesus? Aí ele disse, não, isso aqui é um... Ele citou lá, é um personagem e tal. Quando eu fiz essa tatuagem foi por causa desse propósito e tal. E aí, nisso eu achei que era Jesus. Aí ele pegou e disse assim, você é policial? Porque, segundo ele me falou, quando alguém pergunta sobre a tatuagem, geralmente é policial. Eu disse, não sou policial, eu sou pastor. E ali já plantei uma semente, né, do amor de Deus na direção dele. Mas ele ficou com tanto medo que eu era um policial, que ele nem esperou terminar de falar, ele pegou, já foi para aquela conta e foi embora. Aí você pensa assim, né? Será que valeu a pena esse tempo que eu investi? Essa semente que eu plantei? Irmãos, vocês acreditam que passou 5 minutos, aquele rapaz voltou no supermercado e veio me procurar porque queria conversar comigo. Se você é pastor mesmo, eu sou. Como é que faz para ir na tua igreja? Eu disse, minha igreja é lá em Nova Preta, se você quiser carona, eu te levo. Então passa aqui no domingo, é no domingo? Esse domingo vai ter, mas geralmente é no sábado. Mas esse domingo a gente vai ter uma programação lá e tal. Passa lá em casa que eu quero ir contigo. Eu pergunto para vocês, se eu não tivesse falado, ele disse para mim, olha, você não sabe como eu estou precisando de Deus. Você não imagina. No primeiro momento eu fiquei com medo, eu achei que era um policial. Mas quando eu vi que era um recado de Deus, eu me toquei que Deus estava usando a sua vida para falar comigo, porque eu estou precisando disso. A minha vida, eu estou precisando. Então, amados, eu queria deixar essa breve palavra. Andar em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem. Em Efésios 5:6 diz, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remir o tempo, não é aproveitar o nosso tempo. Nós não podemos jogar o nosso tempo fora com coisas vãs. Amém? Pastor Marco quer falar alguma coisa? E já que os 3 tocaram violão, um representa o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito Santo, irmão. Amém, então, né? O que eu tenho é falar sobre isso que eu não tenho falado. Remir o tempo é algo que muitos não estão fazendo. Estão gastando ele com coisas banais desta vida. E deixando que os embaraços desta vida faz a pessoa não remir esse tempo. Quer dizer, não se preocupar com as coisas de Deus. E hoje nós estamos passando por um momento de esfriamento espiritual, posso dizer assim, uma proporção muito grande. Isso não somente na igreja de Nova Trento, mas do Estado, Santa Catarina, Brasil, o mundo. O inimigo implantou aí essa pandemia para desfazer com a unidade, o amor, a fraternidade, a comunhão, que eu não tenho falado. Ou estender as mãos. Não pode mais estender as mãos. É proibido estender a mão. Abraçar menos ainda. E o Salmo 133 foi abafado. Como eu tenho falado no Rio Grande do Sul, aquela batidinha, pega no braço, dá um tapete. Não pode mais. Pode transmitir. Aquela pandemia, os irmãos me perdoem, mas eu até hoje eu tenho minhas dúvidas, porque não foi até hoje pegado esse vírus e congelado ele para estudo. Ninguém conseguiu. Ofereceram 1 bilhão de euros para um cientista fazer isso. E não apareceu ninguém. Porque, na verdade, não é um vírus, é uma bactéria que foi implantada no vírus da gripe. Por certos, que os irmãos sabem que veio lá, da Ásia, né? Foi algo que foi implantado pelo inimigo para amedrontar a raça humana. E o objetivo maior disso ali não foi simplesmente amedrontar, mas eles fizeram um teste para
o dia em que o anticristo, a besta, os falsos profetas, eles virem com suas ideologias e implantar no povo. Eles viram que como foi fácil iludir o povo. No modo geral, branco, preto, bonito, feio, né? Todas as raças do mundo foram alimentados para que não haja aquela amizade que eles estenderam as mãos. Né? Hoje até o apertar a mão, como antigamente nós fazíamos, está abafado. Né? Por exemplo, eu chegava com a pessoa e fazia como ontem falaram, um negócio ali, apertava a mão ali e pronto, estava selado. Né? Ambas as partes cumpriam na íntegra. E hoje já não tem mais isso. Né? A índole de cada um está mudando no dia a dia. Hoje, se não pegar, não fazer ali um documento com CNPJ, com CPF, com RG, e vai lá no cartório e assina os dois ali, para ser cumprido tal negócio. E ainda assim, a conversa. Ainda assim, os dois ficam com o pezinho atrás ali. Né? Quer dizer, não tem mais aquela unidade, aquele amor, aquele compromisso de cumprir com aquilo que nós falamos. Né? Então é isso que eu queria falar para os irmãos. É tempo de nós nos abraçarmos mesmo, de nós nos confraternizarmos mesmo, de nós demonstrar amor mesmo um para com o outro. Não, eu estava ali, demorei lá no meu coração, eu rasguei meu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, por que a nossa humildade não vai para frente? Por que todos os pastores dessa cidade não estão aqui? Não tem que estar vendo. Se não fosse administrado antes, tal dia vai ser o encontro, aí podiam, dar-se, não, eu não vou poder ir por causa disso. Não, mas um mês antes é anunciado para os irmãos: tal dia vai ter. Então já foi escrito ali na ata, né? Todo o último sábado do mês tem reunião. Todos estão sabendo, mas eles não estão reunindo tempo para essa unidade, para essa fraternidade, esse carinho, que nós temos que ter um para com o outro. Não olhar para a placa da igreja, para dogmas, para pensamentos, para ideologias, para doutrinas, para costumes, mas sim olhar para Cristo, olhar para Jesus e obedecer o ídolo dele. Vem a mim o teu reino, né, diz a palavra. Será que o reino de Deus está nesses corações? Está em todos os corações? Não está, porque Jesus nunca falou sobre religiões, dogmas. Uma vez só que ele falou que nós não devemos de seguir tais ideologias. Lá, antes de chegar para Jesus, disseram: Senhor, mas os teus discípulos não lavaram as mãos para comer. Isso aí é feio, né? Não é nosso costume tal coisa. Jesus falou para eles: vocês colocam ensinamentos, pensamentos, vocês botam coisas que vocês mesmos não cumprem. Por que vai ser feito isso? Então nós temos que seguir a Cristo de todo o nosso coração, olhar para Ele, autor e consumador de nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos terminar a primeira parte do nosso encontro. Vamos tomar um cafezinho, que as nossas queridas irmãs fizeram com muito amor e muito carinho. Depois nós teremos a nossa parte dos pastores, questão administrativa nossa, temos algumas coisas para resolver. Amém? Senhor, abençoe este alimento que nos dá hoje e nos ajude, Senhor, a prosseguir firmes para o teu reino, para cumprirmos aquilo que tu nos mandou fazer. É em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão livres, fiquem à vontade, aproveitem.